Margarida, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Hoje a gente vai falar de dois temas que pode trazer um pouquinho de confusão, que é o biletramento e o bilinguismo. Eu vou explicar de uma maneira mais simples e prática, com exemplo do dia a dia para você entender. Claro que os teóricos vão trazer um pouquinho mais de característica, algumas outras coisinhas, mas aqui no canal eu gosto de trazer coisas simples e coisas que a gente pode já colocar na nossa prática, no nosso dia a dia, que é corrido, né? Então a gente precisa trazer essas coisas um pouquinho mais mastigadinhas aqui. Antes de mais nada, Margarida, é preciso que a gente tente entender o significado, o conceito dessas duas palavras. Bilinguismo é a habilidade de falar e de compreender dois idiomas. É como se fosse o ouvir e o falar. Biletramento, por outro lado, é a habilidade de você ler e escrever dois idiomas. Embora pareçam semelhantes, são processos diferentes. Uma pessoa pode ser bilíngue sem ser biletrada e vice-versa. Parece confuso, mas já vai ficar claro. Vamos imaginar uma criança que ele fala em casa com os pais em português. E ele vai para a escola, uma escola bilíngue, internacional que seja, mas na escola ele fala inglês. Ele consegue conversar nas duas línguas, ele consegue ser entendido, compreendido e entender as pessoas. Mas ele ainda está aprendendo a ler e a escrever em inglês ou até mesmo em português. Isso significa que ele não é biletrado, mas ele é bilíngue, porque ele consegue conversar em dois idiomas. Agora vamos pensar em uma outra criança que ela aprendeu a falar, a ler, a escrever, a pensar e a ouvir tudo nas duas línguas. Então ela fala e ouve em português, ela escuta bem em português e inglês, e ela também lê e escreve em inglês e em português. Então ela é bilíngue e ela é biletrada. E por que é importante a gente saber disso dentro do nosso lar bilíngue ou quem trabalha com crianças bilíngues, em escolas bilíngues? É importante a gente saber diferenciar esses dois conceitos, essas duas etapas, de um processo que ele é longo para a criança. Então a criança ela pode estar na fase do bilinguismo e caminhar para esse biletramento. E é importante que nós, como educadores e cuidadores, né, pais e mães, a gente entenda que é uma parte do processo que ela está desenvolvendo, que ela seja bilíngue nesse momento, mas que ela está trabalhando para ser biletrada. O bilinguismo é muito mais mesmo sobre essa comunicação oral, e o biletramento a gente fala que é esse conhecimento de mundo, no caso, dois mundos. Porque o biletramento ele vai além, ele ajuda a criança a compreender, a entender, a conhecer outros mundos e produzir conhecimento em dois idiomas. E isso é poderoso. Quando uma criança é biletrada, ela tem acesso a diferentes culturas e mundos através da leitura e da escrita. E agora, Margarida, você deve estar se perguntando, tá bom, Stephanie, eu entendi, bilinguismo e biletramento. Mas como que eu posso ajudar o meu filho, a minha filha, as minhas crianças em sala a atingir, né, sair do bilinguismo, que já é difícil, a gente chegar nesse lugar, nesse mundinho, mas como que eu consigo para que ele seja biletrado? Eu vou te dar algumas dicas agora, vamos lá. É importante que a gente exponha a criança a histórias dos dois idiomas. Então você pode trazer a história em português e a história em inglês. Expõe esses tipos de leituras para que ela vá se acostumando com esses dois mundos. A Sofia tem alguns livros, eu vou deixar um videozinho aqui, não é publicar, mas poderia ser, que eu gosto muito, que são bilíngues, não são caros, é difícil a gente achar livro em inglês aqui no Brasil que não seja caro, e você consegue ler em português e em inglês a mesma história ali. Então, ela adora. Então, às vezes eu pergunto pra ela, você quer em português ou você quer em inglês? Mas as músicas também. A música da Disney, por exemplo, da Moana, você quer ouvir em português ou você quer ouvir em inglês? Ah, você já ouviu em português, vamos tentar ouvir em inglês? Convidar a criança para esses dois mundos que você está apresentando para ela. Para aproximar a criança cada vez mais da escrita, é importante que ela veja você escrevendo. Eu sei que é muito difícil a gente pensar isso, porque qual foi a última vez que você escreveu na semana? Eu, que sou professora, é comum eu escrevo na lousa, escrevo na agenda, escrevo no livro das crianças, mas qual foi a última vez que você escreveu? Então procura criar esse hábito de você escrever alguma coisa. Não precisa ser todo dia, que eu sei que a nossa vida é bem doida às vezes na correria, mas tenta parar um pouquinho assim na semana para fazer uma lista.
uma lista de feira, uma lista de mercado, uma lista de itens que tem no quarto, de brinquedo, lista dos nomes dos familiares, quantos primos você tem. É importante para a criança entender para que serve a escrita, por que eu preciso documentar, registrar alguma coisa e por que eu preciso escrever em inglês. O que eu posso escrever em inglês? Então, em vez de você fazer uma lista de feira em português, faça ela em inglês. Eu te garanto que você também vai aprender um monte de palavra nova, um monte de vocabulário muito legal. Então, que tal, né? Traz esse convite também. Crie listas, escreva pequenos bilhetes, deixa na geladeira para ela, ou coloca também na lancheira. Eu gosto de fazer isso para a Sofia. Mesmo que ela não sabe ler, né, escrever, reconhecer as letras ainda, porque ela é pequenininha, mas as professoras leem para ela na escola. Então, olha o poder disso, dessa comunicação dos idiomas. Seja paciente, Margarida. Aprender a ler e escrever não é um processo natural, em qualquer idioma, não é. Agora, imagina em 2 idiomas. Então, é um processo, né, que precisa de muita prática, de muita paciência, de muitos momentos ali junto. Então, respira, né? Respira. Tenha paciência que esse momento ele chega, mas tem que aguardar esse processo. Margarida, finalmente use recursos visuais. Você pode usar imagens ou você pode usar os próprios objetos. Aproveita que você está na sua casa, né? Se você for uma mãe que tem interesse de ensinar uma outra língua para o seu filho, para sua filha, e abusa disso. Então, tenta usar o inglês para os vocabulários, se você não quiser usar as frases, né? Todas, mas você pode escrever em papéis, etiquetas ou fita crepe, colar no objeto o nome em inglês, para que toda vez que a criança for pegar a bicicleta, aí ela vai pegar, vai estar bike. Então, toda vez que ela for pegar a bicicleta, vai lá estar escrito bike. A importância dela ler como que aquela palavra é escrita, a grafia, como que ela é formada, o que ela representa é aquele objeto. E você pode usar flashcards. A gente usa muito em sala de aula, em escolas bilíngues internacionais, porque o visual, né, nós somos pessoas cada vez mais visuais, até por causa das telas, nós temos imagina tornados. Imagina a criança também é visual. Então, trazer imagens para elas, livros, revistas, das coisas que você quer que ela aprenda, que ela leia, e trazer bastante variedade de gêneros de livros, então livro de receita, de poesia, livro só com imagem, para ela contar a história, é muito importante também. Viu, Margarida, como o biletramento e o bilinguismo são diferentes, mas igualmente importantes? Enquanto o bilinguismo ajuda a criança a se comunicar, o biletramento abre portas para um mundo cheio de conhecimento. Lembre-se, cada criança tem seu ritmo e o mais importante é tornar o processo divertido e leve. Se você gostou desse vídeo, Margarida, não esquece de curtir. Comenta aqui embaixo qual recurso que você gosta de usar na sua casa ou na sua escola, que você acha que toda Margarida deveria conhecer, tá bom? Um beijo. E compartilha esse vídeo, né? Pra gente espalhar mais sementes de informação e conhecimento pra esse mundão aí afora. Tchau!